Mateus 24, versículos de número 8, diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Vamos orar a Deus, peça para que o Senhor fale conosco. Amantíssimo Deus e glorioso Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, com alegria em nossa alma, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença santa e bendita. Meu Deus, aqui está a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Senhor, fala conosco, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Abra a porta da palavra, Senhor. Nos alimenta neste dia, pois é o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Assentai-vos, igreja de Deus, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Peço, por gentileza, toda a atenção, toda a reverência à palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. E aqui, meus irmãos, diante desse texto, o Senhor, Ele vai falar conosco, né? Porque aqui Jesus, Ele está nesse lugar, né? Agora Ele vai ensinar aqui no Monte das Oliveiras. Ele vai começar a falar aqui o seu sermão, a sua mensagem a partir desse capítulo 24. Interessante que quando nós olhamos para o contexto dessa palavra, nós vamos ver que a parte de tudo que está escrito aqui aconteceu, né, depois que Jesus morreu, né, com 33 anos, e depois dos 33 anos Jesus profetizou que no ano 70, né, depois que ele morreu, né, em 70 depois, chegaria o acontecimento de muitas coisas que Jesus ele pregava, ele estava pregando aqui, né, onde o general Tito ele iria invadir Jerusalém, onde o povo estaria ali em Jerusalém, né? Jerusalém estaria cercada, o povo estaria ali, a maioria dos líderes, cada um olhando almejando, na verdade, uma posição, almejando cargo, poder. Cada um estaria olhando, traduzindo para o seu próprio umbigo, ou cuidando dos seus próprios interesses. E no tocante a isso, né, Jerusalém sitiada por algum tempo, alguns anos, e eles sem poder sair, né, não tinha como sair, porque o exército estava ao redor, inimigo. E até que chega o momento do descuido do povo judeu, Jerusalém foi invadida. E quando Jerusalém é invadida, né, isso é a história que mostra, o templo foi queimado, né, foi colocado fogo no templo. As pessoas, né, foram mais de 1 milhão de pessoas que foram mortas, né, de judeus. Inclusive foram pessoas, né, colocadas em estaca na beira da estrada, né, pessoas penduradas de lado a lado, de fora a fora, né, como fosse um varal de pessoas, de judeus. Foi coisas terríveis que havia acontecido. Ou seja, o que Jesus disse aqui, uma grande parte aconteceu. Mas detalhe, por quê? A Bíblia mostra para nós, um pouco aqui atrás, que Jesus, né, ele olha para Jerusalém, antes dele ser entregue, antes dele ter sido crucificado, e entre outras coisas. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele olha para Jerusalém, e Jerusalém, ele olhando para aquele povo, para aquela cidade, a cidade da promessa, a cidade do grande rei, e Jesus olha, e a Bíblia diz que Jesus, ele lamenta, e Jesus mesmo, ele fala, como todos os irmãos têm noção, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, né, quantas das vezes eu quis ajuntar vocês,
embaixo da minha proteção, como a galinha junta embaixo das suas asas os seus pintainhos. Então Jesus ele olha, Jesus ele se move de íntima compaixão por Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava vendo um povo, estava vendo uma nação ali que estavam como ovelhas cegas, sem condição, sem poder, sem estratégia, e que eles estavam perdidos, eles não estavam dando ouvido. O bom pastor estava ali tocando a trombeta, balançando ali o sino, chamando as ovelhas, mas elas não queriam dar mais ouvido à sua voz, e elas estavam caminhando por um caminho que levaria elas a um posterior abismo, que seria a morte em massa daquele povo judeu devido ao ataque contra Jerusalém no ano 70. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus ele chora porque ele via que o povo, ele estava vendo que o povo iria padecer, que o povo ia morrer, que eles seriam destruídos. E aqui nesse verso que nós lemos aqui, o verso de número 8 do capítulo 24, Jesus ele diz: mas todas essas coisas são princípio de dores. Jesus estava dizendo para o povo de Israel, para os judeus, que eles iriam passar por aquele processo, eles iriam passar por uma fornalha espiritual, eles iriam passar por um triturador espiritual, um processo tão grande, que era necessário eles passarem por aquilo, mas em determinada situação que eles tivessem paz, que não seria o fim, aquilo iria acontecer, mas não seria o fim. Jesus está dizendo: tudo isso vai acontecer, mas isso não é o fim. É o que? Apenas princípio de dores. Nós olhamos para a palavra de Deus, o capítulo 53 de Isaías. A palavra do Senhor mostra lá para nós que o nosso Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, Ele sendo o Pai, tendo o seu unigênito Filho, seu único, não foi vários, o único. A Bíblia diz lá no verso 4, 5 do capítulo 53 que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele teve prazer, Ele teve gozo, alegria em moer o seu próprio Filho. Ou moer de que maneira? O processo que Jesus iria passar no tocante à traição, e até ele ser levado, crucificado, e o tempo que iria ficar na cruz, prostrado ali onde todos os olhos iriam olhar e ver, como foi escrito por Moisés. Então quer dizer, todo aquele processo que Jesus passou da traição, que traição não é brincadeira, quem aqui já foi traído, não importa a forma, mas traição dói, é uma forma covarde de agir com as pessoas. E a pior traição é aquela que vem de alguém que a gente conhece, que é amigo, de alguém, do cônjuge, por exemplo, do amigo que a gente confessa as nossas intimidades. É a coisa que praticamente é imperdoável, praticamente, mas tem que ser perdoado. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque Jesus, Ele veio, João fala no capítulo 1 que Jesus veio para todos, mas aqueles que eram dele não o aceitaram, eles não aceitaram. Então Jesus diz: mas aqueles que me aceitaram, aqueles que me receberam, eu dei o poder para que se tornassem filhos de Deus. Judas sendo um dos escolhidos, Judas não sendo apenas um membro, sendo um dos 12 apóstolos, sendo ministro de Cristo, aquele que ocupava o lugar de honra, não sendo apenas um ministro, mas sendo também aquele que cuidava das finanças da missão de Jesus, aquele que recebia o dinheiro, que pegava o dinheiro na arca para colocar, para
suprir a missão, ajudar os necessitados. Judas, aquele homem que tinha função, que tinha autoridade, posição, foi aquele que beijou a face de Jesus, porque ele havia dito: olha, aquele que eu der a hóstia, aquele que eu beijar, é ele, prendei-o, ele é o Cristo. Então, a partir do momento do beijo, a partir do momento que Jesus lá na cruz, quando ele disse aquela palavra em grego tetelestai, que traduzindo é: Pai, está consumado. Até aquele momento, quando ele diz: eu entrego a ti o meu espírito, foi o processo da pior moenda, o pior moído que alguém possa passar. E a Bíblia fala em 53 que o próprio Deus, ele teve prazer, ou seja, Deus, ele se alegrou de ver o sofrimento que Jesus passou, aquele dia de sofrimento, daquela noite até o findar daquele dia, até o final daquela tarde, quando Jesus foi tirado da cruz e sepultado. Deus teve prazer. Mas interessante é que o apóstolo Pedro, que fora também um dos 12, a Bíblia diz que Pedro, ele escreve lá nas suas cartas, e Pedro, ele mostra para nós duas formas de sofrimento. O primeiro sofrimento, ou seja, todos é visível por Deus, é notório, são aprovados, são vistos, permitidos pelo Senhor. Só que há uma diferença da maneira que Deus, ele recebe aquele sofrimento. O primeiro, por exemplo, é a pessoa padecer, a pessoa está sofrendo porque ele é um criminoso, porque ele roubou, porque ele matou, ele furtou alguém, porque ele fez algo errado, algo danoso. Então ele está pagando por aquilo que ele fez. Isso é uma situação. Ele está pagando porque ele cometeu algo errado. Então é justo ele padecer por aquilo, ir para a cadeia, ser condenado. Enfim, tem perdão, mas ele vai ter que passar pelo processo. Então essa é uma situação, é o mais comum, né? Numa visão geral é o mais comum. Numa visão mais minuciosa, a segunda situação que Pedro mostra para nós é que Deus, ele tem prazer no sofrimento do servo, no meu, no teu, em cada um de nós que sofremos. Deus tem prazer, tem, mas de que maneira o sofrimento? Quando nós padecemos injustamente. Quando Jesus fala no capítulo 5, aqui do Evangelho de Mateus, lá no verso 11 e 12, ele fala para nós alegrarmos, ele fala para nós nos regozijar. Aqui no capítulo, deixa eu ver, capítulo 5, versículos de número 1. Versículo 10, ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele diz no 11: bem-aventurados vós quando vos injuriares e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele conclui: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então veja que o Senhor Jesus, ele mostra, que ele deixa claro aqui para nós que estamos servindo a Deus, que estamos na presença do Senhor, como Jesus mesmo já falou no capítulo 16, no verso 33 de João. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, ele está mostrando que nesse mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter luta, nós vamos ter perseguições, nós vamos passar por prova. Jesus está dizendo que no mundo que nós estamos vivendo, não vai ser só vitória, como muitos cantam, não vai ser só paz e amor, como há bandas aí que
defende o símbolo do paz e amor. Não existe isso. Nós estamos vivendo no mundo onde o sistema desse mundo é um sistema maligno, onde os líderes desse mundo estão governando sob a sombra de Satanás, aonde o líder desse mundo estão influenciados, estão sobre o domínio satânico. Por quê? Porque o diabo ele tem um projeto, o diabo ele tem algo projetado, ele tem uma maquete. Porque lá no capítulo, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia diz que ele foi lançado do céu. E a Bíblia diz que quando ele é lançado, quando ele está caindo, a Bíblia diz que ele vai caindo com grande ira. Presbítero nosso, ele vem com grande ira. Ele diz assim na sua ira, presta atenção, ele não vai lançar palavra contra Deus, ele não vai lançar palavra contra Jesus, contra o Espírito Santo, ele não vai lançar palavra contra os céus. Por quê? Porque ele não tem poder contra os céus. Mas o que ele vai falar, ele vai dizer: ai da terra, ai dos habitantes da terra, porque a Bíblia diz que ele tem pouco tempo. A ira do adversário da nossa alma é contra você, é contra eu, é contra nós, é contra a igreja, é contra os habitantes da terra, é contra todas as pessoas. Sirva a Deus ou não sirva a Deus, a vontade do diabo é destruir. Sabe por quê? Porque todos nós fomos feitos, formados à imagem e à semelhança do Eterno. Então quando o diabo ele olha para nós, para qualquer ser humano, ele vê a obra-prima, ele vê a imagem do Criador, e a vontade dele é destruir. Sabe a pessoa que foi mordida, sofreu muito por um cão, por um cachorro? O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa que sofreu o ataque de um cachorro feroz, essa pessoa ela vai ter trauma. Todo cachorro que ela vê, se brincar, pode ser um cachorro de pelúcia, ela vai ter medo, ela vai ter trauma, vai querer chutar para lá, correr o mais longe possível. Assim é o diabo, quando ele olha para a humanidade, quando ele olha para o ser humano, a vontade dele é destruir. O projeto dos líderes mundiais hoje é destruir a humanidade, é acabar com o povo, é acabar com a comida, é acabar com a forma de vida na terra. Suponho que muitos estão inteirados acerca dessa situação, não é o nosso tema, mas o diabo, ele quer destruir, e não é pouco, ele quer destruir o povo, ele quer destruir a humanidade. E observa que Pedro, quando ele diz que Deus ele tem prazer, quando eu e você, quando nós, porque o cristão também sofre, e sofre muito, quando nós praticamos o bem, quando nós tratamos com amor, alguém está tratando a gente com ódio, com ira, a gente está lá se prostrando, orando: Senhor, abençoa essa vida, e a vida está ali te açoitando. Senhor, abençoa esse varão, o varão está ali te batendo, está ali com a língua deste tamanho inflamado, uma língua demoníaca, e está ali te açoitando, e você está pedindo para Deus abençoar. As pessoas estão te caluniando, estão te perseguindo, alguém fez algo errado e culpou você, e sabe o que é que acontece? Você entrou em disciplina, você foi preso, você perdeu o emprego. Senhor, mas não fui eu. Você vai sofrer, você está perdendo. A Bíblia diz que nessas situações o Senhor ele tem prazer de ver os seus filhos, as suas filhas sofrer praticando a justiça, praticando o que é bom.
Sabe por quê? Porque quando nós chegamos nesse nível, nós vamos ver que nós estamos refletindo tudo aquilo que Jesus passou. Porque o que Jesus passou, ele passou fazendo bem. Jesus não passou pelo que ele passou, não é falando mal das pessoas. Jesus passou pelo que ele passou, não era colocando alguém no inferno, no céu. Jesus passou pelo que ele passou, não foi furtando, tirando as coisas de ninguém. Jesus passou pelo que ele passou, curando os doentes, libertando os endemoniados. Jesus passou o que passou, dando pão para os famintos, dando água, fazendo milagres, ressuscitando mortos, trazendo o cego a enxergar, o mudo a falar, o surdo a ouvir. Tudo que Jesus fez foi bom, foi maravilhoso. Só que o que Jesus recebeu? Pedrada. O que Jesus recebeu? Traição. O que Jesus recebeu? Açoite. O que Jesus recebeu? Cravo, cruz. Pastor, então, por que eu vou ser como Jesus? Por que eu vou ser como ele? A Bíblia diz que no tocante a tudo que Jesus passou, Paulo fala em Filipenses, lá no capítulo 2, que Jesus, ele se humilhou sendo Deus. Jesus, ele se humilhou de uma maneira tão humilhante, tão profunda, que ele se tornou um embrião. Jesus foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Com essa virgem que hospedou ali Jesus, no tempo determinado ela gerou Jesus. E a Bíblia diz então, depois que gera Jesus, ela casa com José, que era já o seu noivo. E então depois ela teve filhos e continuou a sua vida, e Jesus foi cumprir o seu ministério. Então, quando nós que somos servos de Deus, que fazemos o bem, que ajudamos, que estendendo a mão, nós passamos pela prova, pela luta, por ingratidão das pessoas, o Senhor Deus, ele tem prazer. Deus, ele se agrada de ver tal situação acontecendo com o servo, com a serva, a qual ele está presente, ele está contemplando. Uma coisa é a gente passar pela prova, pelo processo, no pecado, que nós estamos pagando porque nós estamos. Agora, quando nós passamos pela prova, pelo processo, justamente, aqui o Senhor, ele mostra para nós, na carta do apóstolo Pedro, oh meu Deus, não esqueci que o versículo, enfim, o apóstolo Pedro vai mostrar para nós que isso, para Deus, é glorioso. Deus, ele sente, ele tem prazer quando nós passamos por determinadas situações. E quantos crentes, quantas pessoas que servem a Deus, que são humilhados, que são apedrejados, que são desprezados, e diz: eu vou servir a Deus, eu estou servindo a Deus para passar por isso. No mundo eu não passava por isso, por que agora servir a Deus eu vou passar? Outros dizem: eu batizei, mas o meu braço está aqui vivo. Eu batizei, mas minha mão está aqui, eu vou resolver o problema, porque eu não sou bobo, eu não sou capacho de ninguém. Meus irmãos, Jesus, ele ensinou para nós: se alguém bater na tua face direita, dê para ele também a esquerda. Esses dias eu conversando com o irmão dizia: pastor, se alguém fizer isso, aí não faz nada. Eu falei: não. Varão, mas como? Eu falei: não, varão, paciência, Deus está vendo, a minha vida está diante de Deus. Se eu tiver que passar, se alguém bater ou fazer o que tiver que fazer, vai fazer, eu não vou sair na mão com ninguém, Deus vai me justificar. Não, mas eu não aguento. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, porque nós não podemos revidar. Jesus está dizendo, é o mandamento do Senhor para nós. A Bíblia fala para nós seguir Jesus, para nós ser exemplo. Jesus não saiu na mão, Jesus não bateu em ninguém,
Jesus não quis matar ninguém, Jesus não põe ninguém no inferno. Jesus falava a verdade, doa quem doer. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. É a palavra de Deus que diz. Então observa, meus amados e queridos irmãos, que esse capítulo aqui de número 24 é interessante para nós, porque a Bíblia vai mostrar que o mundo, como viveu, como eu disse, partes, e o mundo hoje, também que essa palavra é para nós, também vai viver, ou está vivendo 5 situações, para cumprir isso que Jesus, ele acabou de dizer, aqui nesse capítulo de número 24, no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Jesus está dizendo que todas essas coisas não são o fim, mas é o princípio de dores. Para isso nós precisamos entender o verso 5 do capítulo 24 de Mateus. Ele fala, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não enganarão a todos, mas a muitos. Por que não enganarão a todos? Porque entre todos, alguns terão ciência, conhecimento da palavra de Deus. Não pensa você que é só porque você está aqui dentro. Não pensa você que é só porque você carrega uma Bíblia. Não pensa você que só porque você batizou, toma o corpo de Cristo, que você não pode cair no laço do diabo. Hoje eu estava conversando com o irmão, e se nós formos ver as seitas, os sectaristas que existem por aí, as religiões fáceis, se você vê o que é pastor, o que é presbítero, evangelista, dirigente de igreja que outrora pregava, agora está lá escravizado, batizaram de novo. Por quê? Porque não tinha certeza daquilo que eles liam, eles não tinham certeza daqueles que eles ouviam. Meus irmãos, isso aqui é inerrante palavra de Deus. Nós acreditamos na Bíblia ou nós não acreditamos na Bíblia? Nós servimos a Jesus para nós morarmos no céu, ou nós deixamos com esse negócio de religião, esse negócio de servir a Deus, e vamos viver o mundo e todo mundo para o inferno, que é isso que o diabo quer. A palavra de Deus, ela é o que é e acabou, não tem discussão. A palavra de Deus não traz dúvida, não gera dúvida em nós. É fogo, é fogo, é poder, como diz Romanos capítulo, é poder de Deus para os que creem, é poder de Deus para os que creem. Eu creio, porque eu fui transformado por ela. Jesus me transformou pela palavra. Você foi transformado pela palavra, você está sendo transformado pela palavra, você será transformado pela palavra, porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela é um martelo, que ela esmiuça a penha. Calam twix, nero folk saio, cabassuri canta labaia. Então Jesus está dizendo aqui que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, vai enganar muitos. Muitos virão em meu nome, denominações, profetas, profetisas, bispos, pastores. Olha para você, vê que você é uma bênção, minha irmã. E aí chega aquele espírito da carnalidade. Presta atenção. Ó, Deus manda te dizer que Deus tem uma obra contigo lá na minha igreja. Você está lá na igreja que você está, pastor te humilha, não te dá cargo. Deus quer te usar, você não pode ser usada. A mesma coisa para o irmão. Você é uma bênção, o pastor não te dá cargo, o pastor não te exalta, só ele, só ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já ouviu isso? Alguém já te falou isso? Deixa eu te perguntar, você sabe o que é cargo? Você sabe o que é obra?
Se alguém lá na tua casa bater palma lá e te dizer: olha, tem uma obra ali, precisa ser feita, vamos lá comigo para você fazer, vamos me ajudar a levantar aquela obra, você vai pensar que é o quê? Certamente vai ter um lote, vai estar lá cheio de mato, ou já preparado. Você vai cavar, vai fazer ali os buracos, vai pôr coluna, enfim, e vai trabalhar, vai suar, vai rachar a mão. E por intermédio disso, posteriormente, você terá o cargo do quê? De ajudante, para o ajudante e meio, ou vai um pedreiro, ou posteriormente um eletricista, dependendo do teu esforço, do teu desempenho, depois o encanador e etc. Então você vai tendo cargo na obra de acordo com o que você vai desenvolver no teu trabalho. Em contrapartida, a igreja é obra. Eu estou na igreja, presta atenção, eu estou na igreja, eu não tenho cargo, eu sou membro, eu estou ali, eu sendo membro só para estar na igreja, não cumpro horário, falto deliberadamente, troco a igreja por qualquer coisa, falto mais do que venho, vou mais no dia de ceia. A pergunta é: como que um ser, você sendo dono de uma obra, o dono de um comércio, você tendo um negócio, você daria uma responsabilidade para alguém? Você colocaria alguém que trabalha lá, que não tem responsabilidade com horário, vai almoçar 1 hora, fica 3, 4, pega toda hora dormindo no banheiro? Você vai colocar um camarada, uma pessoa dessa como gerente da tua igreja, com salário 3, 4 vezes maior, vai dar um cargo para ele? Só para você falir. Certamente você vai chutar, mandar embora e pôr um de responsabilidade na obra de Deus. Está aí, é a vontade, fica tranquilo, fica em paz, Deus vai trabalhar. Só que você não tem o compromisso, não oro, não busco, não venho, falto, empurro com a barriga. Eu vou chegar aqui, vou ser louco de dizer: olha meu irmão, olha minha irmã, receba aqui essa unção, tome esse cargo e vamos fazer a obra. Que obra, pelo amor de Deus? Porque se nem vindo para a igreja, que não tem responsabilidade nenhuma, o indivíduo não aguenta, eu vou dar cargo para ele? Só se for para matar, só se for uma âncora para enterrar de uma vez. Aí alguém diz: lá na minha igreja você vai ter oportunidade, lá eu vou te dar cargo. Meus irmãos, ninguém me pertence, você não é meu, eu não sou teu. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para ensinar na direção do Espírito Santo. Todos nós somos de Cristo. Não existe igreja melhor ou pior, só existe o pastor, o sumo pastor Jesus Cristo, que é o da Bíblia. A pergunta é: será que em todas as denominações, será que é o mesmo sumo pastor que fala? Será que é a mesma boca que está falando? Será que é o mesmo sumo pastor que está falando? Aí tem que ser analisado. Jesus está falando aqui, pela palavra, todas essas coisas são princípios de dores. Pastor, que coisas? Está aqui no verso 7. Vamos entender. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos e vários lugares. São 5 coisas. Aí Jesus está dizendo que tudo isso que vai acontecer para muitos, guerra, rumores de guerra, fome, tempestade, terremoto, pastor, é o fim. Jesus está dizendo no verso 8: não é o fim, é o princípio de dores. Aí alguém vai dizer, o sumo pastor vai pregar de outro lado: não, é só bênção, é só vitória, não é assim não. Está escrito aqui que é. Não, minha irmã, aqui não tem esse negócio, corta o cabelo, pinta, pode usar brinco, pode fazer tatuagem, pode andar com o cão no couro, que aqui nós não vamos expulsar, pode estar casado com ele. A Bíblia está dizendo isso? Não. Mas
O pastor lá vai dizer isso. Aí para aqueles que é carnal, para aqueles que estão endemoniados, que amam o pecado, vai falar que benção, ali está certo. Aquele pastor é bom, aquele pastor não é durão, aquele pastor não fica só pregando santificação. Amados, a Bíblia diz categoricamente, no imperativo: sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não quero servir a Deus e suponho que tu também não queira. Servir a Deus só por causa da bênção, servir a Deus só por causa do milagre, por causa da cura, e viver o mundo sem cura, com milagre para o inferno. Eu quero servir a Jesus independente de cura, de milagre, de vitória, de bênção, independente do que seja. Eu quero servir a Ele para me estar com Ele na eternidade. E espero que você também esteja servindo a Ele para estar na eternidade com Ele. Porém, para estar na eternidade com Ele, precisa se santificar. Com Ele não tem negócio, não adianta negociar com Deus. Deus não aceita a palavra de Deus, ela é imutável. Lacamanto devassúria candarábia surimianda labaia. Não, eu gosto de lá porque lá me agrada, eu gosto de lá porque é bênção, porque eu posso tudo. Pode tudo sim, só não pode entrar no céu. Verso 7: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Aqui no capítulo 21 de Lucas, no versículo de número 10, o doutor Lucas ele escreveu: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E no verso 11 ele diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Você está vendo as coisas que irão acontecer? Meus irmãos, se nós olharmos para o cenário mundial hoje, numa visão analítica, observando cada um desses fatos, ou numa visão ampla, plena, como a gente pode olhar, numa visão grossa, nós vamos ver que tudo isso aqui está acontecendo coisas terríveis nos céus, eclipses, o clima diferente, frios que jamais vistos, chuva jamais vista, coisas terríveis aqui no Brasil que nunca houve, está vendo. E ele continua dizendo: vai se levantar nação contra nação, vai haver falar de guerra, vai haver guerra, uma nação vai invadir outra, vai haver perseguição, vai ter reino contra outro reino. Ele está dizendo: vai haver fome, ele está dizendo: vai haver pestes e vai haver terremoto em vários lugares. Esse tempo atrás eu disse, até esqueci de trazer a pesquisa, cada ano que passa o número de terremotos está numa escala alarmante, está aumentando numa escala imensa. Em cada década, se você olhar desde lá de trás e você pesquisa de 10 em 10 anos, você vai ver que o número é assustador. Hoje nós vemos a questão da fome. Os países maiores produtores de alimento estão sendo proibidos de produzir, de criar. Está acontecendo a mesma coisa aqui no nosso país, se Deus não tiver misericórdia. Meus irmãos, aonde levará? Onde irá 8 milhões de pessoas, 8 bi e alguma coisa a mais no globo terrestre, se não houver comida, se não houver plantação, se as pessoas não plantarem? O
o que nós vamos comer, o que vai haver, vai acontecer igual aconteceu em Samaria, no dia dos profetas, onde as pessoas vendiam cabeça de jumento, vendiam fezes de pombo, aonde mulheres negociavam, faziam acordo para comer os seus próprios filhos. Uma disse: vamos comer o teu hoje, amanhã comamos o meu. Preparou o filho ali, sei lá, encheram, no outro dia veio a fome, agora vamos comer o teu. Ela vai e esconde: não, o meu não. O rei fica louco, desesperado de ver o que está acontecendo, mas não tinha o que comer, não tinha chuva. Agora, por que estava acontecendo isso? Por que nós estamos nesse cenário do capítulo 24? Porque Israel estava distanciado de Deus, porque Israel não queria mais compromisso com Deus, estava apostatado. Hoje, no século 21, as pessoas não querem saber de ter relacionamento com Deus. As pessoas acham que Deus é um caixa eletrônico, que vai ali, passa o cartãozinho, saca algum trocado e vai curtir. As pessoas acham que Deus é uma pizzaria, chega lá, pede uma pizza, come, vai embora, fica satisfeito. A pessoa acha que Deus é um UPA, está ali doente, chega lá, recebe uma dipirona, alguma coisa, toma e vai embora e está bem. Meus irmãos, Deus não é dono de migalha. Deus não é dono dessas coisas. Essas coisas existem por causa dos nossos pecados. Essas coisas existem por causa da nossa desobediência. O que Jesus tem para nós não é apenas essas coisas. O que Jesus tem para nós, meus irmãos, é vida eterna. O que Jesus tem para nós é salvação da nossa alma. O que Jesus tem para nós é paz eterna, é estar eternamente com Ele na glória. Não existe nada, meus irmãos, que traz mais alegria do que saber que Jesus está voltando e que em breve nós estaremos com Ele. Meu Deus do céu, mas, meus irmãos, por que se apegar? Por que se apegar nas coisas dessa terra? Olha aqui a palavra de Deus: haverá fome. Hoje o que mais se discute na terra é a questão da fome. O que mais se discute é a questão da fome. Pestes, o que é pestes? Enfermidades. Enfermidades incuráveis. Enfermidades jamais vistas, que está aí assolando o mundo, assolando a minha vida, a tua vida. Agora, por que isso? Por causa dos nossos pecados. Mas Deus não é amor, porque Deus permite, por causa dos nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, se nós todos fôssemos servos, se todos nós fôssemos obedientes, se todos nós andássemos como a Bíblia manda, certamente nós estaríamos vivendo numa extensão do céu aqui na terra. Mas por causa da nossa desobediência, da nossa malícia, por causa do pecado escondido do nosso coração, nós estamos passando por esse grande processo. Mas Jesus está dizendo aqui, como já foi dito agora esse ano que passou, foi milhares que morreram, estão morrendo, irão morrer pelas guerras que iniciou, que vai se iniciar, e entre coisas terríveis que estão por vir no próximo ano. Agora a inteligência artificial, que está agora, vai ser o auge, aonde vai ter o controle da humanidade, onde nós vamos entrar no capítulo 13 do Apocalipse da besta. Nós estamos vivendo o princípio de dores. A casa que você for, independente da quantidade de gente que tiver, pelo menos a metade vai estar enfermo. Se tiver 2, 1 pelo menos está doente. Se tiver 3, pelo menos 2 está doente. Algum problema tem. Não existe um que diz: eu estou um coco, eu estou sadio. Alguma coisa tem. Nós estamos vivendo o princípio de dores.
é o princípio do grito, é o princípio das lágrimas, é aquele princípio, sabe, daquela mulher que está gestante, aquela mulher que está para dar luz, está ali naquele grito, no desespero, usando todas as forças que ela pode imaginar, cessou a delas, pedindo para Deus, para tentar tirar a criança. O mundo está vivendo este momento agora, o momento da dor do parto, e só existe um remédio, só existe um bálsamo para essa ferida. Esse bálsamo chama-se Jesus Cristo. Esse bálsamo chama-se Jesus. Pastor, mas eu já tenho. Mas isso, ter Jesus não é o suficiente. O suficiente é obedecer. E no tocante a todo esse sofrimento, todos esses processos, essa metamorfose que nós estamos nessa transformação, aonde já está para se levantar o homem que vai salvar o mundo, entre aspas. Daqui a pouco ele vai ser apresentado, o Salvador, cujo título a Bíblia diz que é o Anticristo. Ele já está aí, daqui a pouco ele vai ser apresentado. Que o mundo está vivendo um colapso, vai ter que ter alguém que tem um plano, e ele já está aí, daqui a pouco vai ser apresentado. Mas detalhe, o evangelista Marcos, em meio a todo esse processo, ele diz aqui no capítulo 13, no verso de número 9, Marcos, ele diz assim: olha, pastor, está difícil, está complicado as coisas, não está fácil servir a Deus, a dor está grande. Espera aí só um minutinho, olha o que vai acontecer ainda. Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados antes governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Além de todo o sofrimento, está sendo pregado está sendo imposta uma proibição de forma nacional, ou quiçá mundial, pelos líderes de mesma mentalidade, a proibição, porque segundo alguns, até mesmo a nossa liderança hoje, afirma que a religião tem que ser proibida, porque a religião traz um grande mal para a humanidade. A qualquer momento estará sendo lavrado, decretado a lei, que essas portas não poderão mais estar abertas, como aqui, vizinha Nicarágua, entre outros, e nós não poderemos ter a oportunidade que nós estamos tendo de falar a palavra de Deus. Para muitas pessoas vai ser bom, muitos vão bater palma, puxa vida, que bênção, vou ficar em casa. Meus irmãos, só que detalhe, se na igreja, que ouvindo a palavra, aprendendo, nós estamos tendo dificuldade para ser fiel a Deus, imagina na nossa casa com a tribulação, a bestinha lá ligada, o rádio do vizinho lá no funk, o marido xingando bêbado, a mulher batendo na panela, olha aqui, não tem só ovo, não sei o que, murmurando, não dando glória, o marido perturbado, não aguenta mais. Nós temos um refúgio de vir para a igreja e ouvir uma mensagem, receber um refrigério, uma cura, uma palavra de paz. Mas e sem a igreja, meu pastor, eu vou ouvir na internet. Que internet? Se vai ser proibido, não terá acesso a só coisa que não presta, que terá acesso coisas de Deus, não haverá louvor, pregação.
Está ruim, vai piorar. É o momento hoje, é nesse momento da dor, que nós temos que buscar força onde não há força, e dizer: Senhor, me dá graça para mim continuar. É fazer como Paulo. Lá no capítulo 4, no verso 7, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos buscar essa força que só vem de Deus. Eu não tenho para te dar essa força, você não tem para me dar, mas unidos, perseverando no mesmo propósito, em oração, em rogo, em jejum, em clamor, em lágrima, a glória de Deus, ela será manifesta sobre nós. Nós adquiriremos o poder de Deus, a unção, a virtude, e nós conseguiremos fazer proezas em nome do Senhor. Mas sozinho nós não conseguiremos. Você que está no individualismo, você que quer ir para a caverna, esquece. A Bíblia diz que a corda, quanto mais nova se dá, mais difícil ela fica de quebrar. Então, quanto mais nós nos unimos, mais difícil ficará do inimigo nos derrubar, mais difícil ficará dele tentar nos destruir. Mas individual, cada um no lugar, distante, toma cuidado. Queira Deus que você já não está sendo enganado, que você já não está sendo destruído, corrompido de alguma forma. Que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, e que nós possamos suportar esse momento de dor e um momento de perseguição que virá muito em breve, que só os fiéis irão suportar, porque você terá que negar a Bíblia, você terá que negar a tua fé, será açoitado, será preso sem fiança, vai viver como um delinquente, comendo sabe lá Deus o que e aonde. Está pronto para isso? Lembra o que João passou na ilha de Patmos, lembra o que Micaías passou preso, comendo pão de fel e água de amargura, porque ele pregava a verdade, porque ele falava a verdade para o rei Acabe. Lembra o que aconteceu com João Batista, por pregar a verdade, por não negar Jesus, perdeu a sua cabeça. Você está disposto a passar por alguma dessas coisas? Pastor, tem misericórdia. Então se encha do Espírito Santo, que você passará por o que tiver que passar, e você não terá a tua vida por preciosa, como diz o apóstolo Paulo, mas sim que eu cumpra, né, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para me fazer. Que Deus, o Senhor, possa, meus irmãos, abençoar vossas vidas. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor.